demais para não crer, bom 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 demais para não crer. Vamos cantar mais milagres aí, porque é tempo de milagres, de uma consistência maior dos dons do Espírito operando em nosso meio. Aleluia, aleluia, operação de milagres, dons de curar, dom da fé operando, aleluia, aleluia. Vamos cantar os milagres, aquela parte dos milagres, aleluia. Vamos cantar mais milagres, aleluia, porque é tempo de milagres. Vamos ver cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, aleluia, corpos se levantando das cadeiras de rodas. É tempo de milagre e não venha dizer que ele não pode. Nunca diga que ele não pode. Não me diga ele não pode. Já vi louco levantar, já vi louco levantar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Brincadeirante ser curado, o poder desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi estéril vida dar e seu filho vir pensar. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Eu vi, tu és Deus restaurador. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura, cura amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, 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 demais para não crer, bom 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 demais para não crer, demais para não crer. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado. Nós já podemos celebrar no início aquilo que temos por certo que irá acontecer no final desse culto. Nós celebramos já no início, Senhor. Já te agradecemos por nossos corações sendo alcançados nessa noite, nessa reunião de santos. Que você não desperdice uma oportunidade como essa. E o nosso desejo é não desperdiçar, Senhor, aquilo, os seus assuntos, aquilo que você tem a tratar conosco. Nós desejamos os teus assuntos, assim como temos assuntos para ti. Obrigado pelo mover do teu Espírito, alcançando cada coração e cada vida nessa noite, em o nome de Jesus. Amém? Quantos podem dar um aleluia? Perdão, acho que eu gritei demais. Obrigado, grupo Louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse Lucas capítulo 2, versículo 46. Eu vou fazer uma pergunta antes da gente discorrer sobre aquilo que eu creio que é do Espírito. Hoje, qual é o assunto que mais nos interessa? Ou eu vou colocar individualmente. Qual o assunto que mais interessa a Isaías?
E eu faço essa pergunta a você: qual o assunto que mais te interessa? Eu creio que cada um aqui tem o que responder. Você não responde a mim, você responde a você mesmo. Seja leal naquilo que você vai falar. Amém? Seja Isaías leal naquilo que ele vai responder diante dessa pergunta. Vou repetir a pergunta. Qual o assunto que mais nos interessa na atualidade da nossa vida? Até agora, até esse instante, até esse momento, Isaías com 56 anos de idade, com sensação térmica de 35. Eu sei que você não acredita, mas eu acredito. É o bastante para Deus pegar comigo. Aleluia. Qual o assunto que mais interessa a Isaías? Meu Deus, que pergunta. Eu creio que essa pergunta, feita por mim, talvez ela não encontre muito valor para você dar uma resposta. Mas se eu disser assim, Deus está te perguntando, qual o assunto que mais interessa a você na sua vida hoje? Dentre tantos assuntos, dentre tantas propostas de assuntos, não é assim? Todo dia a gente tem assunto. Temos assuntos familiares, assuntos profissionais, assuntos ministeriais, assuntos financeiros. Diz respeito à nossa vida, são assuntos importantes, não é? Aquilo que a gente considera importante. Mas eu quero te dizer algo que, dentre tantos assuntos que importam para a nossa vida, nós precisamos nos interessar pelos assuntos de Deus. Deus tem assunto. Deus tem assuntos, gente, para você e para mim. Assuntos divinos que Deus quer compartilhar com você e comigo. Porque se o nosso relacionamento com Deus se limita apenas em eu apresentar os meus assuntos a Ele, porque Ele próprio estimula que a gente apresentemos a Ele os nossos assuntos. Peça e receba, invoca-me e eu te responderei. Então Deus estimula aos seus filhos colocarem na mesa da comunhão com Ele assuntos próprios, nossos assuntos. Não é proibido. Deus se estimula, Deus me estimula, porque Ele tem interesses nos nossos assuntos. Qual pai que seja responsável, que não tem interesse nos assuntos dos filhos? Qual pai que não ama os filhos, pai e mãe não ama os filhos, que não tem interesse no assunto do filho? Eu fico imaginando Deus tem interesse nos nossos assuntos. Aleluia. Mas nessa noite eu desejo que você entenda no seu espírito, no seu coração, que a vida com Deus não se resume apenas em nós apresentarmos assuntos a Ele, simplesmente nossos, e somente nossos. E todas as vezes que nos assentarmos à mesa, eu quero trazer essa figura da mesa. Mesa sempre traz uma figura, mostra uma figura, né? Uma inclinação para a comunhão. Quando nos assentamos com Deus para conversar com Ele, para ter comunhão com Ele, é só os nossos assuntos que vem à baila, que é colocado na mesa. E quando terminamos os nossos assuntos e estamos plenamente satisfeitos, porque Ele nos respondeu, aí a gente se levanta da mesa, bye bye, até a próxima oportunidade, quando eu precisar apresentar a você, meu Pai, os meus assuntos. Será que essa é a proposta de vida de Deus para nós?
Isso é bom a gente refletir. E ele me fez essa pergunta: você tem interesse nos meus assuntos? E ele faz essa pergunta agora a você, a todos, filhos que estão aqui: vocês têm interesse nos meus assuntos? Porque eu tenho assunto. Sabe, Deus tem tanto assunto que pode ser o filho mais tagarela da face da terra, que converse pelos cotovelos, quando ele acabar, porque um dia ele acaba de ter assunto, Deus ainda continua tendo assunto a tratar. Deus não se esgota em assuntos divinos, celestiais, e dentro desses assuntos divinos, celestiais, estão os nossos assuntos, está a nossa própria vida. Aleluia! Se entendermos isso, sabe, nós vamos chegar a um ponto que quando decidirmos ter comunhão com Ele, nós vamos logo dizer assim: Senhor, coloca na mesa aí os teus assuntos. Eu quero, eu desejo, eu anelo por teus assuntos. Sabe, na medida que a gente vai gerando a comunhão com Deus, entende, compreende que Ele está disposto a revelar assuntos divinos, celestiais para nós. Eu vou te dizer, nós vamos estar todos os dias desejando essa mesa de comunhão, porque não tem como você não participar, não ter experiências com Deus, tratando assuntos com Ele, onde Ele trata os assuntos dele com você também, revela coisas que você sabe, isso não veio do meu raciocínio, eu me conheço, foi algo celestial que revelou isso. Não tem como você não desejar mais, porque se nós vivermos apenas no relacionamento com Deus, apresentando só os nossos assuntos, e Ele não proíbe isso, já falei que Ele estimula, nós vamos viver uma vida dessa forma. Quando eu não tiver assunto meu para Ele, eu não vou me assentar na mesa de comunhão. Então eu só vou buscá-lo quando eu necessito. Quando eu necessito, eu vou buscá-lo. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida onde só os meus assuntos interessam. Isso é fatal, isso vai ocorrer. No relacionamento com Deus, se são só os nossos assuntos que interessam ali, nós vamos viver essa vida, e eu vou voltar a dizer para um alerta: nós só vamos buscar a Deus quando uma necessidade bater a porta. Porque na realidade, a nossa vida, o nosso pensamento, aquilo que achamos que é correto, se refere apenas eu apresentar os meus assuntos e Deus dá respostas a eles. Paramos aí, nos limitamos aí e vamos viver essa vida que só buscamos a Deus quando há alguma necessidade. E eu vou dizer, isso é muito superficial. Isso é uma vida cristã muito superficial. Quando Deus tem mais. Aleluia. Quando Deus tem mais. É fácil Deus responder a nós, gente. É fácil Deus mudar uma situação que você está passando e que você apresenta a Ele. Não é difícil para Deus isso. Aleluia. Sabe, e Ele quer que você receba respostas. Peça e receba para que a vossa alegria seja completa. Mas volto a dizer, para ficar bem mastigado, é só isso. É só isso. É até aí o nosso relacionamento com Deus, apresentar os meus assuntos e Ele responde, acabou. E os assuntos dele? Porque Deus tem assunto.
tem assunto dele para você, assim como nós temos assuntos nossos para ele. É comunhão. Amém? É comunhão. E Deus quer nos levar a partir dessa noite a esse lugar, gente, a um nível maior em Deus, a sair da superficialidade de só se relacionar com Deus quando necessitamos, só buscamos quando a necessidade bate a porta, quando aquela situação a gente não consegue mais dominar, então vamos buscar a Deus. E aí a gente senta à mesa, a gente faz o que é preciso ser feito, e não tem como buscá-lo e não encontrá-lo. Não tem como pedir e não receber. Não tem como bater e não se abrir. Deus é assim. Mas vamos viver só dessa forma. Só é até aí a proposta de uma vida cristã bem-sucedida? É uma pergunta que eu estou fazendo. Vou botar a interrogação aí. Será que é só isso? Vamos ficar satisfeitos só com isso? E nessa trajetória, como eu vi hoje de manhã, do útero ao túmulo, é só isso? A trajetória nossa aqui, enquanto vivemos aqui, é só isso? Deus tem assuntos. Aleluia. E Ele está dizendo: você se interessa por meus assuntos? Isaías, você se interessa por meus assuntos? Porque eu tenho assuntos para compartilhar. Aleluia. Porque quando nós nos interessamos pelos assuntos de Deus, quando anelamos pelos assuntos de Deus nessa mesa de comunhão, a nossa conduta, a nossa vida cristã, ela é transformada, porque nós vamos querer comunhão com Ele de dia e de noite. Nós vamos desejar, nós vamos administrar o dia, nós vamos gerenciar a nossa vida, para que a parte de se debruçar nos assuntos dEle não seja afetada. Porque nós entendemos, nós compreendemos, Ele tem assunto, o assunto dEle é algo extraordinário. Pensa um pouquinho sobre os assuntos de Deus. Pensa agora um pouquinho o tipo de assunto partindo de Deus, partindo do Espírito Santo. Reflete um pouquinho aí. Vamos refletir um pouco. Que tipo de assunto é esse? Aleluia. Assunto dos céus. Assunto que trata de coisas eternas. Assunto que trata de milagres, assunto que trata de salvação, assuntos que trata de conhecimento, sabedoria, poder de Deus a serem executados aqui na terra através de você, de planos divinos. Aleluia! Será que temos vivido essa vida que só envolvemos Deus nos nossos assuntos, para as nossas conquistas, para as nossas satisfações pessoais? Será que a vida cristã é só isso? Abandonamos a vocação que Deus nos deu para que Ele só trate dos nossos assuntos. A vocação, o chamado, o ministério não tem mais valor, por isso não é um assunto que me interessa. O assunto que me interessa é a minha nova casa, é meu novo carro, é a minha viagem. Será que esse é o nosso assunto somente com Ele? Será que vimos para a igreja só para apresentar os nossos assuntos? Que tal a gente pensar: eu vou para a igreja e na igreja eu vou ter comunhão com Ele também, porque é um lugar de comunhão. Assim como o lugar de comunhão é a minha casa, também no ajuntamento dos santos é lugar de comunhão.
E eu vou ao culto, cultuar a Deus, porque eu tenho interesse nos assuntos dele. Aleluia. E eu vou te dizer, debaixo de uma unção coletiva, Deus aproveita para manifestar assuntos do seu coração. Como não tem interesse nos assuntos do coração de um Pai tão bom, que incluiu a mim e a você no plano divino dele, antes da fundação do mundo? Como não tem interesse nos assuntos dele? Como não está em casa, sabe, fazendo alguma coisa e de repente uma nota no coração, aleluia, amém, uma nota no coração, um assunto do Pai se levantou e você deixa um pouquinho aquilo que estava fazendo, vai para o seu quarto, porque você percebe, tem um assunto do Pai agora, que Ele quer anunciar a mim. Que tal nós começarmos a viver uma vida dessa forma? E eu vou te dizer, não vai haver prejuízo nenhum quando a gente entende o assunto de Deus, quando começamos a ter comunhão com Ele por causa do assunto dele, por desejo pelos assuntos do Pai, para que numa hora em que o assunto dele vier por causa de uma urgência que ele detectou e quer comunicar a mim e a você, nós vamos nos tornar pessoas mais sensíveis. E nada vai atrapalhar se naquele instante, naquele momento, ele apresentou um assunto e você entende, é hora de parar isso aqui. Sim, Senhor, sim. Aleluia. Ele apresenta o assunto, ele vai dizer o que você vai fazer com aquele assunto, aí você o atende e volta a fazer o que estava fazendo. Que tal a gente começar a ter uma vida assim? Onde todos os dias apenas assuntos terrenos, amanhecendo, dormindo, assuntos terrenos, coisas para resolver, assuntos terrenos, e nunca um assunto divino começa a fazer parte da nossa vida. A nossa vida está vazia de assuntos divinos. Quando Colossenses capítulo 3 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Aleluia. Oh, aleluia. Nós precisamos de experiências divinas, porque quando você e eu temos experiências com algo, fica difícil alguém nos persuadir o contrário. Quantos sabem disso? Quando você prova de algo, alguém vai chegar para você, querer provar por A mais B, que você está errado, mas você experimentou aquilo, você provou daquilo. Você precisa de experiências divinas, nós precisamos de experiências divinas, meu irmão. Aleluia! Sabe, para ter essas experiências, Deus precisa encontrar lugar em nós. E esse lugar começa no interesse. O interesse que temos hoje por coisas divinas, por assuntos celestiais. É interesse. É pelo interesse. O start é o interesse. Aleluia. Assuntos celestiais, eu e você desejando como nunca antes, porque Ele tem assunto. Aleluia. Ele tem assunto, e são assuntos maravilhosos, e dentro dos assuntos de Deus estão os nossos, porque Ele tem interesse por nossa vida. Mas dentro dos assuntos de Deus não tem só a sua vida, tem a vida de outrem. E isso é assunto de Deus, tanto a sua vida, amém, está dentro dos assuntos de Deus, mas não é só a sua vida que está dentro dos assuntos de Deus. Eu não sei se isso te anima ou desanima.
Eu não sei se essa ministração parou aqui para você, quando você está descobrindo que os assuntos de Deus não só envolvem a tua vida, não só envolvem a minha vida, envolve a vida dos outros. Eu não sei se isso diminuiu o ânimo para você viver uma vida cristã, mas eu quero afirmar e reafirmar que dentro dos assuntos de Deus, não é só a nossa vida que está em jogo. Deus tem interesse em outras vidas, e Ele pode estar te chamando para interceder por uma outra vida, naquele momento, instante específico. E isso é assunto divino compartilhado. Aleluia. Se estamos vivendo aquela vida, venha nosso vosso reino e aos outros nada. Venha só a mim, venha só a mim, venha só a mim, venha só a mim. Esse assunto está incompleto. Diante de Deus esse assunto está incompleto. Porque é verdade, Ele quer manifestar coisas grandes na sua vida, mas também Ele quer manifestar coisas grandes através de mim, de você, para alcançar outras pessoas. E eu reafirmo que isso é assunto de Deus para nós. Volto a dizer, eu não sei o quanto isso te anima ou desanima. Eu não sei como você chegou aqui, e se essa palavra está te animando ou te desanimando por vez. Mas eu quero deixar claro nessa noite, que Deus tem assuntos com você, para mudar o curso da tua história hoje, agora, nesse instante. E você e eu pegarmos uma velocidade em Deus, que não dá mais para voltar atrás. O interesse pelos assuntos dele. Vai ter horas que você vai orar, vai ter comunhão com ele. Aquele momento que você reserva num dia de 24 horas, não tem meia hora. Não tem meia hora, não temos meia hora num dia de 24 horas para reservar. Então eu vou te dizer, isso revela o nosso modo de vida. Só os nossos interesses estão em jogo na mesa. Só os nossos assuntos, pode ter certeza. Porque só vou à mesa quando a necessidade surgir. É o meu assunto. Mas quando nós temos interesse nos assuntos de Deus, nós vamos dizer, Senhor, graças a Deus que um dia tem 24 horas e uma semana tem 168 horas. Graças a Deus, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Numa semana de 168 horas, nós estamos aqui para gastar 2 horas dessas 168 horas. Das 168 horas da semana, você e eu vimos hoje à noite aqui gastar 2 horas para subitamente dizer que nos interessamos pelos assuntos dele. Porque possa ser que eu esteja sentado aqui e toda vez que eu venho, em 2 horas, no domingo, de 160 horas na semana, buscar apenas o meu interesse. São os meus assuntos. Então, quando eu não tiver assunto do meu interesse, bye bye igreja. Bye bye unção coletiva. Bye bye comunhão. Mas quando os nossos interesses estão sim à mesa, e a gente compreende isso, mas está em alta os interesses de Deus na nossa vida, está em alta os assuntos de Deus na nossa vida, independe, gente, não é apenas a igreja, não é apenas casa, é um pacote completo, é toda hora, é todo instante, é todo minuto. Meu viver é Cristo. Aleluia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Isso é assunto dele para nós, ministério e carreira. Mas qual é a carreira que só nos interessa? É só a carreira terrena?
É só aquilo que podemos conquistar, com aquilo que temos habilidade hoje, uma profissão bem remunerada. Podemos celebrar a Deus com isso? Devemos celebrar, vem dele a tua sabedoria, a tua inteligência, o favor de Deus, você está vivo hoje. Tudo isso vem dele. Mas é só isso a vida cristã? É só isso que vamos levar para o céu? Da nossa trajetória do útero ao túmulo. É só isso. Porque eu vou dizer, a gente saiu do útero e a tendência é ir para o túmulo. Todos vão morrer, não é assim? Se Jesus não voltar, a gente vai passar por isso. Não tem como. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu e você não ficamos no túmulo fechado. Jesus rompeu os grilhões da morte. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Então tem uma vida a ser vivida na eternidade. O que vamos levar para a eternidade? Se for só as coisas que conquistamos aqui, quero te dizer uma coisa. As coisas que conquistamos aqui não tem comunicação com o céu, não. Não leva, não. Não leva. Não leva. Aleluia. Serve para celebrar, serve para cumprir um propósito divino. É isso para que serve as nossas conquistas divinas. Sabe, quando a gente tem interesse nos assuntos de Deus, a nossa provisão vai servir ao reino, vai servir a um plano divino. As nossas conquistas, elas vão servir para fundamentar ou fomentar, é melhor essa palavra, fomentar um plano divino que Ele convidou a mim e a você para participarmos. É o interesse pelos assuntos dele. Veja, Lucas capítulo 2, 46, diz assim: 3 dias depois, o acharam no templo. Você sabe aqui da história. Eles foram a Jerusalém para a festa. Jesus ali parece que se perdeu dos pais, mas ele não havia se perdido. Os pais procuram e diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele se achava onde, gente? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando. Jesus se dirigiu a um lugar que havia assunto do Pai. Amém. Aleluia. E o lugar, eu sei que a gente tem aqui o lugar, e esse lugar é muito especial para nós, para o corpo de Cristo. É uma ideia de Deus estarmos juntos nesse domingo aqui. Amém? Isso não pode ser uma ideia humana, não. Isso é a ideia de Deus, para alcançar a todos. Mas o lugar é na minha casa, é na rua, sabe, é no trabalho. É numa calçada ali no centro da cidade que você vai andando, conversando com o pai, passa alguém, vê você falando só e diz assim: tadinho, o bichinho enlouqueceu. Pessoas veem você falando sozinho, às vezes. Aleluia. Às vezes no supermercado comprando algo, fazendo a feira e ali comprando aquele arroz, dizendo: Senhor, ainda bem que arroz não vai faltar para mim. Obrigado. Obrigado por você ter me dado condições de fazer uma feira. Sabe o que é isso, gente? É comunhão, é interesse pelos assuntos dele, é manter uma comunhão, manter. Por quê? Porque eu tenho um interesse nos teus assuntos. Eu me interesso por teus assuntos, eu anelo por teus assuntos. Jesus, 12 anos de idade, estava aqui no templo, interessado nos assuntos do Pai. Interrogando, outros respondendo. Onde é que estão? Onde é que estão os nossos estudos da Bíblia? Onde é que está a nossa iniciativa de chamar alguns irmãos para casa e dizer assim: vamos estudar a Bíblia? Dá para tu vir aqui em casa, vamos marcar um dia para estudar a Bíblia aqui, para estudar um assunto aqui.
Se tem dúvida, chama alguém mais experiente, para você não estar também entrando em doutrinas aí, inventando coisa. Amém. Se você não tem tanto domínio sobre a Bíblia, chama alguém que já tem uma certa experiência nisso. Mas a iniciativa de grupos de estudos da Bíblia, cadê os amigos de oração? Aquelas pessoas que outrora eram amigos de oração, não eram apenas amigos do churrasco, não eram apenas amigos do aniversário, mas eram amigos de oração. Telefonava, vamos orar hoje, que tal, você está livre, vem aqui em casa, vamos lá na igreja, tem uma sala lá, ou vou aí na tua casa. Onde estão as iniciativas para amigos de oração, para amigos de estudo da palavra? Se eles estão escassos, escasso está também o nosso interesse pelos assuntos dele. Porque quando estamos interessados, anelando, desejando fortemente, é como desejar fortemente o ser amado. A gente procura o ser amado, o objeto de desejo. Deus tem que ser, para nós, sabe, essa pessoa que nós desejamos. Aleluia! Nos interessamos pelos assuntos dele. Talvez aqui alguns vão iniciar, mas inicia, vai ficar gostoso. Como? Não se interessar pelos assuntos dele. Volto a dizer, como eu disse ali no início, imagina o tipo de assunto. O tipo de assunto que Deus tem para você e para mim. Você acha que vai ser monótono? Você acha que vai ser monótono? Eu sei que não é. Aleluia. Jesus passou a sua vida, e a gente vê nos evangelhos, com interesse nas coisas do Pai. Comumente Jesus estava em comunhão com o Pai. Eu quero os teus assuntos. Eu tenho interesse nos teus assuntos. Aleluia. Jesus tinha toda uma atividade diária, mas ele sempre estava se reservando. Ele estava se reservando. E ele sempre também estava tendo comunhão com o Pai. Nas atividades expressas durante o dia, manifestas durante o dia, ele estava fazendo aquele milagre dos pães, dava graças, comunhão. E enquanto eles estavam comendo, a Bíblia diz que Jesus estava orando. Quando terminou aquele culto, quando todas as pessoas foram maravilhadas, com o bucho cheio também para casa, os discípulos também, todos disseram: acabou o culto. Jesus sobe ao monte para orar, porque o culto acabou para todos, mas não acabou para ele. Quem tem interesse, anelo, foi muito bom isso aqui, foi maravilhoso, mas eu percebo, tem mais, ele está me chamando para mais essa noite. Cadê aqueles dias que saíamos do culto, nos despedíamos dos irmãos, mas quando chegava em casa, percebíamos dentro de nós: o culto não acabou, o culto não acabou, o culto não acabou, é eu e ele agora, sou eu e ele agora. Aleluia, aquela percepção por dentro, aquele fervor por dentro, que todos vão dormir e você vai para a sala, e eu vou para a sala, porque você sabe, tem mais do que foi feito naquele ajuntamento dos santos. Eu percebo. E aí você, às vezes, eu também, renunciamos até uma parte do sono, uma parte da noite. Mas eu vou te dizer, quando a gente se inclina para os assuntos dele, há restauração, há fortalecimento que chega. Não vai haver dano na nossa vida quando nós buscamos os interesses dele. Aleluia. Parece que se nós nos entregarmos na nossa mente aos interesses de Deus, de alguma forma a gente vai ter um prejuízo. Parece que nós estamos vivendo assim, como se nos entregarmos aos interesses divinos nos levaria a uma vida irresponsável. Quem disse isso? Isso é mentira do cão. Muito pelo contrário, isso vai nos levar a uma vida mais eficaz, onde nós vamos alcançar objetivos. Vamos ser mais eficazes, eficientes.
Nós não vamos estar atirando para saber se acerta em alguma coisa. Nós temos foco, alvo, objetivo, plano, aquele plano da hora, do momento ali revelado. E nós estamos dando passo, porque nós também sabemos onde vamos chegar, porque Ele me revelou. Aleluia, é assunto dele me revelar onde eu vou chegar, onde você vai chegar, e o caminho a seguir para chegar lá, em algo divino, em algo extraordinário, em algo poderoso, porque não pode da parte de Deus vir algo pequeno, vir algo medíocre. Não dá para relacionar mediocridade a Deus. Não dá para relacionar insucesso a Deus. Não dá, é incompatível. Aleluia. Aleluia. Como não se interessar pelos assuntos dele? Jesus tinha interesse com 12 anos. E ele perguntava, eles respondiam. E Jesus também ouvia eles, os doutores. E também interrogava, eles respondiam. No versículo 47, todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele também falava, ele também respondia. Que tal vivermos essa vida onde você pergunta, ele responde, onde ele pergunta e você responde, onde ele pergunta e algumas vezes você não tem resposta e ele te dá a resposta. Ele te diz a resposta correta. Não sei você. Essa noite é um marco para a minha vida, eu não sei você. Eu não sei o quanto você está recebendo. Eu não sei o quanto você está considerando isso. Não sei, isso é com você, é com o seu coração, é com a sua vida. São as suas decisões que você toma quando sair daqui. Nós não temos como pastores domínio sobre isso, nem quero ter. Não somos fiscais dos membros da igreja. Não estamos fiscalizando a tua vida. Nós só estamos aqui para aconselhar, para ajudar e crescer junto. Porque todos nós estamos crescendo e nos aperfeiçoando. Não é o fato de ter um título do pastor que nós somos a estrela do lugar. Nós somos homem como você. Aleluia. Só temos uma responsabilidade maior porque vamos prestar conta a Ele. Estava vendo Simon, que revelação tremenda. Meu Deus, aquilo me afetou. Fui para aquele lugar, para aquela reunião. E eu fui dizendo, eu vou porque eu tenho interesse nos teus assuntos. E como eu fui abençoado, porque eu já fui com essa expectativa. Ele estava falando que aquela palavra, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Essa palavra considerar, ela vem acho que é do latim. Perdão se eu estou errado aí, que eu não estou lembrando. Do latim, está relacionado a estrelas. Essa palavra considerar. Porque os navegadores de antigamente, eles olhavam para as estrelas. Eles consideravam as estrelas para eles poderem navegar. Não havia GPS, não tinha isso. Eram as estrelas que os guiavam. Considerando, então eles consideravam as estrelas para navegar. Por isso que está relacionado à estrela. E ele começou a falar, ei, no corpo de Cristo, você não é a estrela, nós somos uma constelação. Por isso que eu e você precisamos olhar para as estrelas, porque em determinado momento possa ser que não é você que está brilhando, é o outro que está brilhando. Então se sujeite, se considere, amém? Considere aquela pessoa superior, porque é a estrela que está brilhando para o momento. Isso não é tremendo? Isso muda a vida, não é? Isso muda relacionamento, isso muda propósito, motivação do nosso coração. Você não é a estrela, eu não sou a estrela, somos uma constelação e precisamos olhar para as estrelas, porque em determinado momento, naquilo que nós estamos vivendo dentro do plano de Deus, seja dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja, no ministério, possa ser que naquele momento tenha uma estrela brilhando que não é você. E aí o versículo diz, considere uns aos outros superiores a si mesmo. Isso é assunto de Deus para nós.
Então a gente vai ver aqui Jesus com esse interesse. Eu queria chamar já os diáconos para cá. E eu queria que você abrisse em Jeremias capítulo 33. Essa mesa aqui comunica algo. Essa mesa comunica algo. Essa mesa todo mês, uma vez por mês, fala dos interesses dele, dos assuntos dele. Eu não sei o quanto essa mesa tem o real valor para nós. Essa coisa simples, de um pão e de um suco de uva, que transmite algo que é assunto do Pai para nós. Será que essa mesa, a ceia do Senhor, perdeu valor para nós, ou para alguns crentes? Se perdeu valor, com certeza, nós estamos vivendo uma vida com Deus, onde só os nossos assuntos estão à mesa. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mergulhar, amém? É uma decisão individual nossa, sabe? Que vai requerer esforço, botar a carne no lugar, mas que vale a pena. Ter comunhão com Ele, conversar com Ele, Ele falar coisas para você. E no versículo, capítulo 33, versículo 3, diz assim: invoca-me. Olha o que Ele diz para você e para mim, presta atenção. Invoca-me e te responderei. Essa palavra invocar dá a ideia de dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la. É a ideia dessa palavra aqui, invoca-me. Se dirija a mim. É isso que Ele está dizendo. Dirija-se a mim, e eu te responderei. Eu percebo aqui que Ele está dizendo: venha com os seus assuntos, se dirija a mim com os seus assuntos, e eu te respondo. Amém. Aleluia. Pode vir, apresente seus assuntos. Qual o assunto que você pode levantar diante de Deus que Ele não tem uma resposta? Duvido. Todo assunto que você levantar diante dEle, Deus tem uma resposta para aquilo. Amém? Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Aleluia. Formule uma pergunta aí que você acha. Por acaso Ele não poderia responder? E Ele diz: dirija-se a mim, invoque e eu te responderei. E te responderei. Na minha Bíblia tem aqui ponto e vírgula. Invoca-me e te responderei. Dirija-se a mim. Traga os seus assuntos, eu respondo. Aí Ele diz assim: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Descobri aqui os assuntos que Deus tem para mim e para você. Não sei se você vai sair estimulado para querer conhecer os assuntos dele, se interessar pelos assuntos dele. A Bíblia está dizendo que o assunto de Deus, os assuntos são coisas grandes. Essa palavra anunciar, ela significa tornar conhecido. Deus, o nosso Pai, quer tornar conhecido para nós coisas grandes. Você quer? Volta a pergunta lá no início. Você tem interesse por meus assuntos? De Isaías não, de Deus. Os meus assuntos te interessam? Está falando para mim? Está falando para você? Que assunto, Senhor?
Coisas grandes, eu pesquisando aqui no dicionário Strongs, coisas grandes referentes a magnitude e extensão. Coisas grandes em magnitude e extensão. É isso que Deus quer tornar conhecido para mim e para você. Esse é o assunto dele. Não sei se estou diminuindo o seu ímpeto nessa noite. Aleluia. Eu quero. Eu não sei você. Faz uns dias que eu escolhi. Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. Eu quero. Como não querer? Meu Deus. E ocultas, essa palavra oculta significa segredos ou mistérios inacessíveis. Segredos ou mistérios inacessíveis. Ele está dizendo: eu quero tornar conhecido a você coisas grandes em magnitude e extensão, e segredos e mistérios inacessíveis. Eu quero tornar conhecido a você. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Aleluia, eu quero. Eu quero. É para agora, é para essa vida. Não é para quando chegar no céu, é para agora. É para o que estamos vivendo agora. É na flor da nossa idade. É agora, gente. É enquanto temos vida. Aleluia. É para agora, meu irmão, minha irmã. É para essa geração. É para você, crente. É para você, filho de Deus. Aleluia. Coisas grandes em magnitude e extensão, e mistérios inacessíveis, Ele quer tornar conhecido. Esse é o assunto de Deus para você. Esse é o assunto que Ele tem para mim e para você. Vai além da tua compreensão, vai além da tua habilidade, vai além da tua inteligência, vai além do teu raciocínio, vai além da sabedoria humana, vai além da ciência, vai além do maior cientista da terra, vai além do homem mais sábio considerado dessa terra, vai além do homem mais rico, vai além do homem mais poderoso, vai além da nação mais rica, vai além da nação mais poderosa. Aleluia, aleluia. Vai além de uma roupa de grife, oh glória a Deus, vai além de uma viagem, aleluia, vai além de tudo isso, está muito acima de tudo isso. Ele está nos chamando para viver acima dessas coisas, e podemos desfrutar, e é lícito, mas essa não é só a nossa vida. Não estamos aqui apenas para essas coisas, para Dubai. Não é só isso. Aleluia. Não é só trabalho. Está trabalhando tanto para quê? Ou para quem? E eu não estou incentivando que não trabalhe. Estou apenas dizendo aqui que você entenda. Essas coisas, esses assuntos fazem parte da nossa vida, mas os assuntos divinos devem estar acima. Porque senão vamos viver numa superficialidade terrena. Somente. E eu vou te dizer, cansa. Porque é monótono. Chega um ponto que não tem mais o que alcançar. Não tem. Mas em Deus, meu Jesus, é uma vida fascinante. Vamos ficar de pé.